Tudo bem com vocês? Ufa! Estamos de volta com as nossas lives, né? Jovens de joelhos. Vocês ainda vão ter que se acostumar aí com o nosso cenário, né? Calma, calma. Em breve nós teremos um cenário definitivo, né? Nosso coração está alegre hoje, porque o Espírito Santo nos prendeu a este chamado. O Espírito Santo nos deu essa conta de vocês, jovens, de falar ao seu coração. Márcio, o que é esse tal jovens de joelhos? Pois é, né? O Senhor colocou uma palavra em nosso coração. Às vezes o Espírito Santo faz isso. Faz isso com a gente, faz isso com você. Ele te prende a uma missão. Ele te prende a uma revelação. Ele te prende ao teu chamado. E aí a gente tem que colocar isso para fora, para abençoar vidas. Jovens de joelho é algo que começou num contraste que o Espírito Santo me mostrou. Uma realidade dos jovens de hoje. O que a gente escuta muito a respeito de jovens? E olha que eu e minha esposa, a gente vem trabalhando com jovens, não é de hoje. Há muito tempo, tá? Muitas vezes a gente estava numa igreja e o pessoal falava: vamos colocar o Márcio e a Cris para trabalhar com jovens, porque eles têm jeito. E a gente estava lá no nosso cantinho e o pastor sempre nos descobria. Parece que algo estava atraindo a isso. E o que o Espírito Santo nos mostrou no decorrer de todo esse tempo a respeito dos jovens? Jovens feridos, machucados, magoados, tímidos, jovens inconstantes, jovens que não suportavam confronto, jovens que desejavam muito o sonho e o projeto de Deus, mas que de fato nunca chegavam a tocar esse sonho, a tocar essa promessa. Eu não esqueço, porque isso não foi uma ou duas vezes, alguns acontecimentos, né, que eu e minha esposa presenciamos. Primeiro, jovens que enchem a boca para falar de um chamado, para falar do sonho de Deus, para falar que tem uma promessa de Deus há anos, mas essa promessa nunca cumpre. Eles começam falando do chamado até com certa alegria e terminam testemunho melancólicos, nostálgicos, tristonhos, porque eles estão bem distantes. Parece que aquilo é só uma utopia, né? Uma miragem em pleno deserto. Muitos jovens assim. Outra circunstância que nós passamos, jovens que no acampamento explodem, descobrem um amor por Cristo, descobrem o chamado, descobrem o desejo de andar com o Senhor, mas aquilo dura uma semana ou duas, até acabar o acampamento. Eu lembro que teve uma época que a igreja até tinha um trabalho que chamava pós-acampo. Então durava um pouquinho mais, durava um mês, dois, porque a gente tentava conservar aquele fogo no jovem, né? Certa vez, uma líder nossa até falou que lá na igreja funcionava assim. Tinha o congresso de verão, o congresso de inverno, o congresso de meio do ano, que era assim, o cara convertia mesmo no congresso de verão, aí ele meio que desviava, aí ele convertia de novo no meio do ano, e aí ele ia de congresso a congresso. Sim, nós pegamos muitos jovens assim. Outro perfil de jovens que nós pegamos, jovens que até se animam no começo, mas depois, diante das pressões do chamado, diante dos espinhos da vida, eles se desanimam. E nós pegamos, por outro lado, também, muita gente criticando os jovens, dizendo: os jovens não são capazes, os jovens não podem ser intercessores, jovens não podem ser líderes, jovens têm o chamado de Deus, mas eles não têm força para cumprir esse chamado. São coitadinhos, são feridos, magoados, né? Gente, e aí o Senhor colocou uma palavra no nosso coração. Trate os jovens como adultos. Porque a palavra de Deus, existem muitos jovens poderosamente usados pelo Senhor. E foi essa a visão que o Senhor colocou em nosso coração através dos jovens de joelhos. Ei, jovem, se você é daqueles que gosta de um líder simpático, amigo, gente boa, que gosta de ser acariciado, olha, isso tudo é ótimo, mas o nosso desejo é muito maior do que esse. O nosso desejo é tocar o teu coração, dizer que você pode. Nós queremos dar aquela mensagem que vai fazer você se sentir forte, capaz, corajoso, chamado por Deus. Talvez você passou por traumas, talvez você passou por dificuldades, talvez você passou por muitas lutas em sua vida, talvez você teve que lidar com vícios. Quero dizer uma coisa, isso não é motivo para você parar. Isso não é motivo para você ficar de sala em sala fazendo cura da alma.
Sim, teve uma época na igreja que também funcionava assim. Sala de cura da alma. Parece que esse negócio durava um ano inteiro. Tinha congresso e conferência de cura da alma. Parece que os jovens viviam nesse negócio de cura da alma e nunca saía disso. Nunca estavam prontos. Mas eu quero dizer para você que há um versículo na palavra de Deus, e é um dos versículos base dos jovens de joelhos, que é esse projeto que o Senhor nos deu pela internet, porque a internet não tem fronteiras, glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Filhinho, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pai, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, você que está me vendo, me acompanhando aqui, entenda uma coisa. Jovens são fortes, capazes de vencer o maligno, capazes de vencer os traumas, capazes de vencer o pecado, capazes de vencer a rebeldia, capazes de suportar uma liderança que os coloque para cima, que os trate como pessoas fortes, que os trate como herdeiros do reino todo-poderoso. Jovens na palavra de Deus não são chamados para clínicas da alma ad eterno. Não. Jovens na palavra de Deus são chamados para serem homens de governo. É isso mesmo. Esse é o nosso tema de hoje. Eu te convido para fazermos uma pequena oração. Primeiro eu quero mandar um abraço aqui para a Leide. Oi, Leide, que Deus fale com você, mexa com o teu coração, aqueça as turbinas aí, porque nós somos daqueles que vencem, nós somos daqueles que prosperam. Leide, gente, é minha tia. Tia Leide, estou mandando um abraço aí para a tia Leide, tia Leane, se estiver por aí, chama o pessoal, porque Deus vai falar hoje. Estou mandando um abraço para o nosso outro parceiro que entrou aqui. Deus vai falar com você também, hein? Aqui para mim aparece assim, ó, ZBZSD. Então, Deus te abençoe também, fale muito ao seu coração. Amém? Eu convido agora vocês, a gente fazemos uma oração, né? Nós embalamos aqui dizendo que jovens são fortes. Então, se você está passando por alguma crise, alguma dificuldade, alguém diz que você está fraco, alguém diz que o pecado é grandão, alguém diz que a luta é grande, alguém diz que a dificuldade é intransponível, eu já começo dizendo que você é forte. Então convida a gente aí, convida, porque há muitos jovens precisando dessa palavra. E a internet nos permite tocar muitos corações, chegar em muitos lugares. Talvez você não tenha coragem de jogar isso para fora, de ouvir alguém que tem coragem de dizer que você é forte. Nós estamos aqui para isso. Amém? Te convido para fechar os teus olhos um segundinho para nós agradecermos a Deus por essa live tão especial. Jovens de Joelho é um lugar especial que Deus criou através da internet. Amém? Senhor Jesus, Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse trabalho. Muito obrigado por este milagre que é a internet. Muito obrigado. Que nós possamos tocar corações, assim como o Senhor tocou o nosso, com essa palavra linda de hoje, né? Protocolos ou homens de governo. Senhor, leva vida, leva água a quem tem sede. Eu te agradeço porque também tem muitas coisas para resolver e muitas preocupações. Talvez aquele que está vendo a live ou vai ver depois também tem. Mas quando nós paramos para confiar no Senhor e ouvir do Senhor, tudo, Pai, tudo segue debaixo do teu controle e soberania. Nessa noite eu te convido para esse momento tão especial. No nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Qual é o tema da nossa live? Polêmica. Polêmica. Homens protocolos vezes homens de governo. Olha só, hein? Eu não tenho medo de polêmica, não. Vamos lá. Por que homens protocolos? Você já se perguntou por que você vai na igreja? Você já se perguntou por que você lê a palavra? Você já se perguntou por que você ora? Ou por que você dá o dízimo? Por que jejua? Por que você vai nos eventos? Por que você participa de algum ministério? Por que você canta no louvor?
Ei, jovem, você já se perguntou? O Espírito Santo trouxe algo muito curioso ao meu coração nesses dias, que há um perfil de jovem nesses dias que nem entende para onde está indo. Nós vamos falar do perfil de homens protocolo. O que é um homem protocolo, Márcio? Pois é, para que você comece a entender o que é o homem protocolo, eu tenho que te falar o que é um homem de governo. E olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 16:32 diz assim a palavra: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Para que você comece a entender o que é um homem protocolo, eu começo a preparar você para compreender o que é um homem de governo. Olha o que diz Provérbios, hein? É importante um homem controlar o seu espírito. O que nós mais estamos enfrentando nos dias atuais? Quando nós vamos trabalhar com jovens, o que nós mais enfrentamos? Jovens que não conseguem controlar nada. Lembro de uma experiência que nós passamos numa equipe de intercessão, onde nós tínhamos uma reunião no domingo, 9 da manhã. É um horário até tarde para um jovem, né? Porque jovem tem uma energia explosiva, acorda a qualquer hora. E eu lembro que um dos jovens não foi. E eu perguntei para ele mais tarde, no culto à noite, falei, rapaz, por que você não foi? Poxa, Márcio, você pode ser sincero? Eu falei, pode, porque eu fiquei jogando videogame até 5 da manhã, e aí eu dormi, acordei meio-dia. Você compreende a falta de controle? Controle é muito importante. Por isso que Deus trabalha com o princípio do governo. Primeiro Deus estabelece o governo dele dentro de nós, dentro do nosso interior, para depois nós exercermos governo na vida das pessoas, para depois nós sermos instrumentos do governo de Deus na sociedade, na família. É por isso que muitos jovens começam no ministério e depois desaparecem, murcham. Por quê? Porque não havia governo. O chamado de Deus é um chamado para governo. A palavra de Deus diz também, e eu gostei, olha o que a NVI fala nesse versículo, eu gostei de variar as versões. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Às vezes nós temos isso, né? Queremos conquistar o mundo, queremos conquistar uma cidade, queremos ganhar milhões de pessoas para Jesus, mas nem nós estamos ganhos ainda. Olha outra versão, mais vale ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha como é sério essa questão de governo. Gênesis 1:28 diz assim a palavra de Deus. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha o princípio de Deus aqui. Deus disse para Adão, Adão, domine. Adão, exerça governo. Adão, eu coloquei um jardim em tuas mãos. Domine sobre esse lugar. Exerça governo nesse lugar. Porque Deus é um Deus de governo. Você começa a ler o livro de Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre aquela terra que era um caos. E aí Deus começa a dar ordem, exercer governo. Ele diz, terra vá para lá, água vá para cá, lua, sol, dias, frutas. Deus começa a exercer governo. Deus é um Deus que trabalha exercendo governo. Isso é tão sério, porque quando nós não conseguimos exercer governo, primeiramente, em nossas vidas, nós sofremos duramente com isso. Vamos lá falar dos alimentos. Nós não conseguimos exercer governo, ficamos à mercê de todo tipo de doença. Olha um artigo que eu li aqui sobre açúcar. Talvez você goste de um docinho. Docinho é terrível, né? Todo mundo gosta do tal de um docinho, seja um sorvete, um biscoito, um doce de ameixa, doce de queijo, queijadinha, um pudim de leite condensado, o tal do sorvete de chocolate. Hoje a moda é um ninho trufado, né? Mas olha o que diz o açúcar. Um pouquinho que eu pesquisei, são muitos fatores que levam à diabetes, tais como o sedentarismo, a má alimentação e até mesmo histórico familiar. No entanto, o consumo exagerado de açúcar pode sim ser um dos motivos para o surgimento da doença. O processo de cicatrização do nosso corpo está diretamente ligado à nossa alimentação. Por isso, uma dieta saudável
garante a rápida recuperação de feridas e machucados. Caso haja um consumo excessivo de açúcar, por outro lado, é possível que o processo de cicatrização do organismo pare de funcionar bem. Isso acontece porque o excesso de glicose atrapalha a irrigação sanguínea e também afeta o sistema imunológico. Por isso, a cicatrização acaba sendo mais lenta que o normal. Espera aí. O açúcar, ele entra na sua boca sozinho? Se você se sentar lá na sala, o açúcar vai sair correndo do armário e vai pular dentro da sua boca? O açúcar, ele vai pular dentro da sua xícara de café e ficar lá se derramando? Não. Isso envolve governo. Engraçado, né? Falamos do açúcar, né? Vamos falar do outro, do sal. Ai, aquele sal, hein? Aquela batatinha com uma pitada de sal, 2, 3, 4, 5. Aquela carninha de churrasco com um pouquinho a mais de sal. Quem não gosta? O sal em excesso pode dar cálculo renal, insuficiência renal, porque os rins não conseguem filtrar o excesso de sal. Se parar um rim, como que a gente vai viver? Falamos só de 2, hein? Podemos falar da gordura, podemos falar de um monte de coisa aqui. Mas nós estamos falando de governo. Você tem que convidar alguém para essa live. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos demais. Nós estamos tocando em coisas simples e vamos terminar falando de coisas grandiosas. Abençoe alguém, convide. Às vezes a gente convida as pessoas para tanta besteira, fica mandando mensagem boba no zap, um monte de piadinha sem graça. Manda uma live dessa aí. Tenho certeza que pessoas vão ser abençoadas. Vamos lá. Outra coisa que falta governo e é terrível, na área sexual. Eu quero saber, como que você mantém uma família com a área sexual sem governo? Qual é a mulher que aguenta entrar em casa e o marido está 2, 3 horas vendo pornografia, enchendo a mente de um monte de imagens e depois ele vai e quer praticar aquela loucura toda com a esposa dele? Quem consegue dar jeito? Quem consegue? Qual é o homem que vai se sentir bem com a mulher cheia de imaginação, cheia de ideias, se alimentando daquilo? Distúrbio. Márcio, mas o sexo é uma bênção? Claro que é. Deus derramou isso para nós, isso faz parte do casal. E se nós não tivermos controle, isso nos governa. Vai criar um desejo que não tem como se concretizar. Finanças. Vamos falar de dinheiro. Se a gente não controlar o dinheiro, tem tanta coisa para comprar. Tem um celular novo que saiu hoje, aí tem um celular agora que dobra, né? Uau, ele fica grandão assim. Eu lembro quando saiu o Ultrabook, eu fiquei apaixonado. Eu queria ter o Ultrabook, ele saiu na época, ele era R$4.500. Agora tem um celular que dobra, assim, né? Eu gosto de usar o celular para muita coisa, então eu fico doido para comprar um celular desses assim, que vira um tablet, acho o máximo. Mas você já viu o preço? E aí, lança um hoje, amanhã lança outro. E relógios, quantas vezes a gente quer ter uma coleção de relógios? O carro, aí sai um carro novo, um carro que às vezes a gente quer, e aí você quer parcelar em 200 milhões de vezes, né? Já pensou? Você comprar aquele carro que você tanto gosta, aquele carro que tem uma pitada elétrica e combustão, e ele é uma grana. É ótimo, é o melhor de Deus, né? Calma. Olha o que diz a palavra de Deus sobre o tal do dinheiro também, se nós não exercermos governo. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas verdades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Ei, não estou criticando você crescer na vida, não. Fique rico, prospere, aleluia, glória a Deus. Mas isso não pode ser o centro da tua vida. O centro da tua vida é o propósito. Eita, a gente fala disso, eu gosto desse negócio. Zona de propósito. Nós vamos fazer um livro falando desse assunto. Isso é Timóteo, 1 Timóteo 6,8, eu acabei de ler para você. Quando você não exerce governo, primeiramente na sua vida, tudo isso aqui te controla. Pessoas viciadas em sexo, primeiro, segundo, terceiro, quarto casamento, nada dá certo, não consegue ser fiel ao cônjuge, não consegue se satisfazer, é um desespero total.
pessoas que não conseguem lidar com as finanças, tudo que ganha é pouco, se ganha 10 é pouco, se ganha 20 é pouco, pessoas que não conseguem controlar a alimentação, sempre está tendo problema no corpo, problema com o alimento, problema nos rins, problema em tudo quanto é parte do corpo. Pessoas que não conseguem controlar as séries, uma série, duas, três séries, e horas e horas e horas. Né? E a vida vai ficando de lado. Jovens que não conseguem controlar os jogos de videogame, ficam horas e horas em jogos de computadores e não percebem a vida passando. Eles vão meio que numa correnteza, não exercem governo. Vão simplesmente seguindo a bandinha tocar. E é sobre isso que nós estamos falando nessa noite, porque o Espírito Santo trouxe um incômodo profundo em nosso coração. Porque muitos jovens têm vivido assim a caminhada cristã. Muitos jovens têm vivido assim a caminhada da fé. Eles têm deixado se levar pela corrente. Eles vão para a igreja porque têm que ir. Eles participam dos eventos porque têm que ir. Eles vão para os cultos de jovens porque não tem nada para fazer no sábado. Eles vão ler a Bíblia porque mandaram. Eles vão orar porque está lá combinado na cartilha, no grupo de zap. Porque se o líder não pegar no pé, ele não faz nada disso. O líder até pode te dar um empurrão, mas em algum momento nós temos que amadurecer. Aquilo não pode ser um vício. Então, o que é um jovem protocolo? Eu já falei da importância de exercer governo. O jovem protocolo é aquele que ele não exerce governo. Ele não checa as suas motivações. Ele não checa o que motiva o seu coração. Jovem, o que motiva você a buscar a presença de Deus? O que motiva você a ler a Bíblia? O que motiva você a cantar na igreja? O que motiva você a participar de um grupo de dança, de intercessão, da palavra, a trabalhar na escola dominical, a trabalhar com evangelismo, a trabalhar com doação? O que te motiva? O que motiva você no seu relacionamento com Cristo? Márcio, eu nem sei o que me motiva, eu simplesmente vou indo, sabe? Eu vou indo. Então você é um jovem protocolo. Você é um homem protocolo, como eu disse lá na live. E nós estamos vivendo uma geração de jovens que são jovens protocolo. Eles mal sabem por que fazem as coisas. Eles mal sabem por que seguem a Cristo. Eles mal sabem por que vão para a igreja. Se você tira a cerquinha da estrutura do trabalho, eles param. Porque o que os motivava? A cerca. Em algum momento em nossas vidas, o Espírito Santo vai querer saber das nossas reais motivações. Por quê? Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre aquela revelação. Homens cheios de revelação seriam usados por Deus para derramar revelação na igreja. Esses homens seriam homens que ajudariam o reino a ser edificado no coração das pessoas. Um jovem protocolar não tem nada para acrescentar. Um jovem protocolar, ele não consegue passar vida para as pessoas. Um jovem protocolar é uma casa de pão sem pão. Eles não conseguem passar um Jesus que vale a pena seguir. Um jovem protocolar, ele é um lugar, é uma bica d'água sem água. Um jovem protocolar é aquele freezer que era para estar geladinho e é quente. Era para estar quente e está gelado. Não tem propriedade. Já pegou gente assim? Ele tem que viver de empurrão em empurrão. Por isso que eu falo dos congressos, dos acampamentos. É bonito participar disso, mas o que motiva você? O que motiva o teu coração? Deus tem um chamado para você, jovem. Não seja um jovem protocolar. Um jovem cristão protocolar, ele não exerce domínio. Apenas se deixa levar pelo povo, pelos eventos, pelos modismos, pelos acampamentos, pela opinião das pessoas, pelos movimentos que de tempos em tempos surgem no meio cristão. É triste. Mas um jovem protocolar, ele vive em crise, porque
Ele vive ouvindo todo mundo, menos o Espírito Santo. Ele não sabe o seu chamado, ele não sabe o seu caminho, e ele vive perguntando para tudo e para todos o que fazer. Um jovem protocolar, ele não consegue discernir a doce voz do Espírito Santo. Ele não consegue olhar nos olhos de Cristo e captar dali um destino. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel. Vamos para Números? Vem comigo. Eu vou te dar algumas características de um jovem protocolar. Esse jovem não é você. E se você chegou aqui na nossa live com essa característica de protocolar, você vai se libertar desse negócio e você vai começar a ter entendimento do que Deus tem para você. Olha o perigo de ser um jovem protocolar. Números 16 diz assim a palavra de Deus. Corá, filho de Issá, do grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão. O outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus e o Senhor está no meio deles. Olha só a rebelião de Corá. Olha que curioso. A gente lê a Bíblia rápido e perde algumas coisas. E Corá também chamou mais 250 israelitas. Esses 250 aqui é o que eu chamo de jovem protocolar. Eles nem sabiam porque seguiam Moisés. Eles nem entenderam o que foi sair do Egito. E eles lá sabiam o que era essa tal de Canaã. Eles não tinham noção de nada. Sabe o que acontece com um jovem protocolar? Ele acaba caindo na mão de Coré. Ele acaba caindo na mão de rebeldes. Ele acaba se deixando conduzir por rebeldes. Um jovem protocolar, ele nem sabe porque anda com o homem de Deus. Ele nem sabe porque está na igreja. Ele nem sabe porque participa dos eventos. Eu me preocupo com essa geração, porque essa geração tem que lutar contra esse desejo de ser protocolar. Essa geração tem que lutar contra esse desejo de simplesmente fazer as coisas sem entender, de seguir sem entender. Deus tem algo muito maior. Deus tem algo muito maior para você. Não faça as coisas assim, porque se você for protocolar, simplesmente ir para a igreja porque tem evento, porque tem culto, porque todo mundo vai, um dia, na mesma igreja, pode surgir um Coré, ou Corá, e ele vai falar: vamos nos rebelar contra Deus, vamos nos rebelar contra os pastores. De repente você, legal, eu tô à toa, quem sabe? Vamos embora, gostei. Diferente, adrenalina. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel 17:16. Abra a tua palavra aí comigo. 1 Samuel 17. Diz assim a palavra de Deus. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Olha o problema de jovens protocolares. 40 dias, Golias desafiou o povo de Israel, desafiou o exército. Não tinha um que tinha coragem. Não tinha um para ouvir de Deus. Não tinha um que tinha um pensamento diferente. Um jovem protocolar, ele nunca pensa diferente. Ele é um Maria, vai com as outras. Se a Maria não for, não vai. Um jovem protocolar, ele faz exatamente aquilo que todo mundo faz. Se todo mundo aqui queria ser covarde, era covarde, um jovem protocolar também era covarde. Não tinha um no meio desse exército todo capaz de vencer o inimigo. De vez em quando o diabo faz isso, né? Ele levanta um inimigo completamente diferente, aí no meio da mocidade inteira não tem um que se posiciona de forma diferente. Ser um jovem protocolar é, em algum momento, ser aterrorizado por Golias. Outra característica de um jovem protocolar. Vamos
comigo, continuar na Bíblia, Mateus 19, 16 a 30. Mateus 19, Mateus 19, 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então viu o problema do jovem protocolar aqui? Gente, olha só, ele até sabia dos mandamentos. Mais do que isso, ele disse que até seguia os mandamentos, mas ele tinha um vazio. Ele tinha um vazio que é a falta de propósito. Ele nem sabia por que fazia isso tudo. Quando ele viu Jesus, ele falou: Jesus, o que eu faço para te encontrar? Ele não sabia de nada. Já viu o jovem assim na igreja? Ah, eu queria tanto ter alegria. E ele está lá cantando um monte de canção de alegria no louvor, ele está até pulando. Mas ele é o mais triste dos homens. O moço rico aqui, ele mal sabia quem era Jesus, ele não entendia de nada. Porque ele era um jovem protocolo. Ele só seguia as coisas. Mas ele não sabia por quê. O porquê delas. Outra característica, Marcos 10, 40. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Eu estou te mostrando na palavra de Deus. Marcos 10, 40 diz assim a palavra. Mas eu, Marcos 10, 40, 42. Perdão, eu acho que é Mateus. Eu acho que eu errei aqui, é a minha passagem, hein? Bem, eu perdi essa passagem, mas essa passagem eu quero falar é de Marta e Maria, onde Marta estava muito ocupada. Ela não conseguia parar para ouvir a Cristo. Ela não conseguia parar para fazer como a sua irmã Maria, ficar aos pés de Jesus. Eu sei, você já ouviu muitas pregações elogiando a dedicação de Marta, mas por favor, não tire do contexto. Aquele contexto ali fala de alguém que estava ouvindo a Cristo. Nós precisamos parar diante de Jesus e ouvi-lo, ouvir coisas pessoais que ele tem para nós. Um jovem protocolo, ele não consegue fazer isso porque ele está ocupado e às vezes ele está envolvido em 200 ministérios na igreja. Mas ele não consegue ouvir Jesus. Ele escuta todo mundo, menos o Espírito Santo falar no íntimo do seu coração. Esse jovem protocolo, hein? Esse jovem protocolo, misericórdia dele. Uma perguntinha aqui para nós, hein? Essa é a primeira live depois de alguns meses? Não, gente. O que acontece? Nós passamos por um período de mudança, né? A gente morava... depois eu conto esse testemunho com mais abrangência, mas é que a gente morava no apartamento e a gente sonhava ir para uma casa porque um dia eu estava orando, Espírito Santo, e eu falei: Espírito Santo, eu tenho um sonho. Eu quero um escritório para fazer as lives, e eu quero colocar uma escrivaninha em L, e eu quero um ambiente, eu quero pôr livros atrás, e eu quero poder ter um ambiente separado para isso, porque o apartamento era pequeno e muitas vezes eu não conseguia. E aí o Senhor nos deu essa casa, nós saímos do apartamento para uma casa, e aí nós estamos trabalhando já a questão do escritório, pela fé esse negócio vai dar certo no nosso escritório. E aí a gente não ficou mais ou menos 1 mês a 2 meses aí sem fazer as nossas lives, tá? Foi exatamente isso que aconteceu.
Mas aí você pode entrar lá no nosso canal do Instagram, Jovens de Joelhos, lá tem nosso material, tem nossos vídeos, e pode entrar no canal no YouTube, Jovens de Joelhos, que nosso material está lá também, nossos vídeos, nossos lives anteriores. E aí daqui nós estamos começamos domingo, né? Porque todo domingo nós estamos tendo uma pequena live, que é um Deus que se revela no luto, onde eu estou falando a experiência que Deus me deu, falando do luto, né, que a gente passou pela minha mãe. É uma live muito bonita, emocionante. E agora nós voltamos de 15 em 15 dias com as nossas lives dia D, onde nós falamos para você, jovem, onde nós tocamos o teu coração. E essa live nós trabalhamos ela toda sexta, 19h30, de 15 em 15 dias. Né? Hoje é dia 1º de outubro, a próxima será dia 15 de outubro, ali por volta de 19h30, 19h40, a gente sempre está começando uma live. Amém? Respondeu aí? Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema não. Então, agora que nós falamos do jovem protocolo, agora eu vou falar para você do jovem de governo. Eu coloquei homens de governo aqui, mas o Senhor queima no meu coração falar com jovem. Então, vamos lá. Um jovem de governo, ele não anda segundo o protocolo, ele não é um mero repetidor de coisas estipuladas. Ele não é um mero cumpridor de ordens e tarefas na sua igreja local. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Abre aí comigo. João 3. Diz assim a palavra de Deus. E eu amo esse versículo. E esse versículo é para você. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Gente, eu amo o Senhor, né? Que coisa linda e maravilhosa. Você não sabe o caminho de um homem de Deus. Você não sabe o caminho de um jovem cheio do Espírito. Porque o ministério dele se desenvolve, o chamado dele desabrocha. É algo muito lindo o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, o que Deus tem para fazer na sua vida. Rompa com o jovem protocolar. Ande pelo Espírito. Mas por que é tão importante eu ser esse jovem de governo? Bem, muitos jovens cristãos estão deprimidos, desolados, abatidos. E por quê? Porque tudo que eles querem ser é jovens de governo. Porque eles olham para as suas famílias. As suas famílias precisam de governo. Às vezes a família está indo sem rumo. Olham para os seus amigos de escola. Eles precisam de governo. Cada um está um pior que o outro. Viciado, problemático, querem se matar. Eles olham para o país. E o país carece de homens de Deus, posicionados, homens de governo. Eles olham para a juventude atual. A juventude está carente disso. Jovens que um dia estão cheios de Deus, cheios de vontade, no outro dia não querem nada com o Senhor. Falta um jovem de governo. E eu tenho certeza que eu estou falando com você porque todos esses ambientes precisam de jovens de governo. Jovens que tragam o governo de Deus para a terra. Por que eles são tão importantes? Olha o que os jovens de governo fazem, de forma genérica. Eles criam meios de derrubar gigantes. Às vezes você está num ambiente, numa escola, no meio da sua família, ou no meio da sua faculdade, ou às vezes até na sua igreja, e você vê lá um problema crônico entre os jovens, ou às vezes você vê um amigo seu querendo se suicidar, você não sabe nem como enfrentar aquele gigante. Mas um jovem de governo, ele é movido pelo Espírito, e o Espírito o inspira, e ele cria ali uma ferramenta para derrubar gigantes. Um jovem de governo, ele interpreta sonhos. Sim. Como é difícil, muitas vezes, nós ouvimos a voz de Deus. Um jovem de governo ouve a voz de Deus de várias formas, inclusive através de sonhos. Um jovem de governo, ele é tão usado por Deus que em tempo de fome, em tempo de crise financeira, em tempo de Covid, de pandemia, em tempo de um monte de problema, ele é solução. Não foi isso que aconteceu com José, em plena fome no Egito? Eles levam a mensagem de perdão através de suas vidas. Numa época de todo mundo ferido, todo mundo amargurado, todo mundo querendo direito, eles conseguem exercer perdão.
Perdão hoje em dia vale ouro, hein? Como nós temos sido tentados a ficar magoados com todo mundo e com todos. A gente anda. E aí, quando você encontra uma pessoa disposta a perdoar, a não buzinar no trânsito, a não dar uma bronca, a não pôr ninguém na justiça, a esperar um pouco, a não levar melhor, a gente até se assusta, né? A gente se assusta. Eles acreditam e vivem o discipulado com todas as suas forças. No modelo do Eliseu. Gente, quantas vezes nós queremos ensinar os jovens, nós queremos capacitá-los, nós queremos confrontá-los, nós queremos animá-los, nós queremos falar assim, jovem, eu vou cuidar de você. Aí o jovem vira e fala assim, mas eu não acredito muito nesse negócio de liderança, nem nesse negócio de manto. Basta você pregar lá no sábado que eu vou e tá bom. Não se interfira na minha vida. Tá bom. Mas Eliseu, ele deixou Elias interferir e depois ele falou assim, agora você me dá a sua unção dobrada aí, tá? Beleza? Se você não consegue caminhar como de Deus, vai querer o som dele como? Eles exercem liderança do jeito certo em tempo oportuno. Esther, quando tudo ia de mal a pior, Esther, a jovem, assumiu a postura de rainha e falou, rei, há um homem perseguindo o nosso povo. E aí, viu como os jovens de governo, eles mexem na história? E tomam as melhores decisões e trazem o futuro a uma nação. Mas, tá muito genérico o que você está falando. Tá bom? Vamos pôr uma lupa. Vamos pôr uma lupa. Até onde chegamos aqui? Tem mais uma pergunta aí? A gente responde, hein? Dá pausa para água. Se tiver uma pergunta, responde. Alguma confusão aí a respeito de jovens protocolos versus jovens de governo? Gente, aqui tá muito quente. Vamos lá. Vou pôr uma lupa no que nós já começamos aqui. Jovens de governo. Eles utilizam ferramentas pessoais, fruto de um profundo relacionamento com Deus. Só homens íntimos conseguem criar ferramentas de guerra. Uau! Você vai ter a sua ferramenta de guerra, o Espírito Santo vai te inspirar. Eu tenho a minha, por isso que eu faço live aqui. E esses dias eu fiquei feliz porque eu vi alguém pregando e falando da zona de expulsão. E eu falei, pai do céu, eu falei da zona de estagnação, da zona de propósito, da zona de conflito. Olha aí, alguém falando das zonas também. E eu não copiei, foi o Espírito Santo. São minhas ferramentas. Você tem as suas, jovem. De quem que eu estou falando? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel 17, 48. Vou ler aqui para você que eu já digitei, tá bom? Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje. Arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Enquanto aquele monte de homem lá do exército tinha espada e eu sei mais lá o que, Davi falou, eu vou usar uma arma diferente, eu vou usar uma pedra. E dá-lhe uma pedra na testa do gigante. Qual a arma o Espírito Santo vai te dar? Qual a arma pessoal que ele quer te dar? Se você é um jovem protocolo que nem sabe por que ora, nem sabe por que lê a Bíblia, mal sabe por que vai à igreja, você nem vai entender isso que eu estou falando. Mas se você quer ser um jovem de governo, o Espírito Santo vai ministrar algo específico, característico, no seu coração. Isso é bom demais, né? Davi usou uma arma que ninguém ali iria usar. Todo mundo achou que para vencer o gigante precisava de usar armadura. Saul até tentou pôr aquele trambolhão no Davi. Toma aqui, Davi, minha armadura, meu capacete. Já tentaram fazer isso com você, jovem? Use a armadura do outro, porque o outro é muito ungido. Sabe o que eu aprendi? Eu não quero usar a armadura de ninguém. Eu quero usar aquilo que o Espírito Santo me deu. Eu quero exercer o chamado que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero cumprir o meu propósito. Em algum momento você pode até admirar um homem de Deus, mas, ei, jovem, você tem que cumprir o seu propósito, o seu chamado, chegar ao seu destino profético. O seu não é o meu. E é o Espírito Santo que vai falar isso no seu coração e não eu. Davi era um jovem de governo. Jovem de governo tomam grandes recompensas. Já viu aquele jovem que nunca prospera, a vida dele nunca dá certo, e ele vai a vida inteira assim, ele casa, o casamento é mais ou menos, o trabalho é mais ou menos,
Quando ele abre a boca é mais ou menos. Quando ele inventa de pregar é mais ou menos. Ele é o homem do mais ou menos. E acha que Deus está explodindo na vida dele. Não. As recompensas estão com os jovens de governo. Eles são abençoados ao extremo. Estou dizendo aqui para você que eu falava com o Espírito Santo. E eu falava, Espírito Santo, eu quero um escritório. Aí ele falou assim, para te dar um escritório eu tenho que tirar você desse apartamento. Porque aqui não cabe um escritório, fica muito apertado. Quando eu falei que eu queria um escritório, às vezes eu queria só um cantinho lá no quarto ajeitado. Não, ele me deu uma casa para ir poder ter um escritório. Isso é recompensa do chamado. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel 17, 25. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi, quando derrotou Golias, além de tudo aquilo que era bênção, ele ainda tomou isso aqui por recompensa. A filha do rei foi isento de impostos, prosperou. Lembrou um pouco José, que também prosperou absurdamente. Jovens protocolo não prosperam, eles não pegam recompensas separadas por Deus para os homens de governo. Jovens de governo não seguem tendências, se separam para Deus. Quantas coisas este mundo oferece a ponto de nos contaminar? Quantas coisas a mídia oferece para arrebatar o nosso tempo? Jovens de governo não se alimentam de tudo que se coloca na mesa. Foi isso que aconteceu em Daniel. Olha o que diz a palavra de Deus, Daniel 1, versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias e Sadraque, Mesaque e Azarias de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Certa vez eu estava no culto dos jovens e aí um dos líderes dos jovens falou assim, gente, vamos para o cinema ver tal filme. Não se importe se o filme demorar muito ou o filme for cheio de bobeira e mentiras. É só ficção. É, jovem, mas no mínimo aquela ficção vai tomar do seu tempo. E o seu tempo é precioso. Não siga tendências, não siga o que está na moda. Está na moda ficar 200 mil horas vendo série, fazer matinê. Cuidado com a moda. O que a moda está te oferecendo? Que prato está sendo colocado à tua mesa? Ah, Márcio, mas agora é normal isso na igreja. É normal a galera jovem fazer isso e isso. Ah, é normal? Eu não estou nem aí porque é normal. Eu quero cumprir o que há do Senhor na minha vida. Não quero saber se o resto da galera está fazendo. Há algo específico entre eu e Deus e eu quero viver. Porque um dia um homem foi viver algo específico que havia para ele. E aquilo me ajudou. Paulo, ele pregou para os gentios e a palavra chegou até mim. Assim foi com os reformadores, assim foi com os missionários que pregaram, saíram dos seus países, permitiu que a palavra chegasse até nós. O específico deles tocou profundamente a minha vida. Aquilo que é específico na tua vida vai tocar outros jovens. Jovem de protocolo não vive nada específico. Ele segue a banda. Ele segue o que a galera está fazendo. Se a galera resolver pecar, se a galera resolver fazer matinê, se a galera resolver colocar uma mega televisão no culto e de repente assistir uma série e nada de palavra de Deus, o jovem protocolo vai estar junto ali, curtindo a vida. Não faça isso, porque o Senhor te chamou para um grande propósito. Amém? Mais um tempinho para a água, hein? Estou com muito calor. Então você viu que o jovem de governo não segue tendência. Ele é movido pelo Espírito Santo. Em um universo cada vez mais marcado por traumas, olha a postura de José. Hoje nós temos traumas, mágoa, rancor, amargura, cancela. É cancela que fala? Você já cancelou alguém aí no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, sei lá, alguém que você não quer mais papo e você vai lá e cancela, corta da sua vida.
Pois é, vou te mostrar o que um jovem de governo faz. A palavra de Deus diz sobre José: depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos de Deus, do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Um jovem de governo faz isso, acalma as pessoas, dá uma mensagem de amor, de carinho. Perdoa aquele que machucou, perdoa aquele que magoou, perdoa aquele que bateu na face, perdoa aquele que roubou, que caluniou, que inventou fofoca, mentira. José tinha tudo. Ele tinha a faca e o queijo na mão para dar na orelha dos irmãos. O que ele fez? Ele os amou, ele os protegeu. Quando você é um jovem de governo, você vai amar, vai proteger, vai prover na vida dos outros jovens do seu lado. Enquanto você vai ver jovens amargurados, magoados, saindo da igreja porque foram feridos, plá, 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 você vai ser um jovem que vai levar uma mensagem de amor. Seja um jovem de governo, é o que Deus tem para você. Se essa live chegou até você, é porque o Espírito Santo está dizendo: seja um jovem de governo. A palavra de Deus é muito linda. E olha o que diz a palavra de Deus em 1 Reis 19:19. Primeiro eu vou falar um pouco de Ruth, porque houve um momento em que Noemi falou: vai embora, Ruth. Vai embora, ó. Me deixe. Mas aí vem uma das declarações mais bonitas da palavra de Deus: não me forces a deixar-te, porque eu irei para onde tu fores. Onde passares a viver, eu também viverei. O teu povo é o meu, e teu Deus é o meu Deus. Quero vir a morrer onde tu morreres e ficar aí até ser sepultada. Que o Senhor me castigue e faça aquilo que quiser, se houver alguma coisa, a não ser a morte que nos separe. Quando Noemi viu que Ruth tinha tomado uma decisão firme e que nada a podia demover, não insistiu mais. Ó, o Espírito Santo falou algum negócio aqui pra gente, eu vou trazer quentinho para você que está aí vendo a nossa live. Qual é o momento em que você pega a capa do seu líder? É o momento em que você vira para ele e fala: eu não te largo mais. É quando ele fala assim: vai embora, tô tirando a cerca. E você fala: não é a cerca que me prende a você. É porque você é um homem de propósito. E eu quero me juntar a alguém de propósito. Eu estou nessa fase, pensando assim: Senhor, quero viver com pessoas de propósito. Quero atrair pessoas de propósito. Eu quero seguir pessoas de propósito. Eu vou trazer mais uma dose de revelação para você. Quando você passa do nível de ser apenas um jovem protocolo. Eu escuto aquele líder porque ele é o líder. Eu escuto aquela pregação porque é a pregação do culto de sábado. Eu vou no culto porque eu tenho que ir, senão o diabo me pega. Quando você sai dessa atmosfera da infantilidade e você começa a buscar propósito, o Senhor traz sobre você Boaz. Foi isso que aconteceu com Ruth. Quando Ruth falou: Noemi, eu vou te seguir. Nem que eu tenha que morrer nesse negócio aí. Porque você é uma mulher de propósito, eu vou te seguir. Quando ela pisou, Deus trouxe para Ruth Boaz, trouxe provisão. Por isso que tem muito jovem que está com a vida travada, bloqueada, não rompe. Porque o Senhor está dizendo assim: não seja um jovem protocolo, um seguidor, não seja só isso. Tenha uma motivação mais profunda de estar comigo, de buscar a minha face.
porque eu quero te abençoar grandemente, mas eu não posso pôr o governo do Egito na mão de um jovem protocolar, porque um jovem protocolar vai se lambuzar no governo do Egito, ele não vai nem saber o que faz, ele vai querer perseguir Potifar, a mulher de Potifar, os irmãos, vai ser uma matança. Um jovem protocolar, quando ele matar Golias, ele vai se empolgar, ele vai se perder. Saul se perdeu, porque Saul nem entendeu quem era Israel, o Deus de Israel, ele nem sabia o que era, ele nem entendeu a posição de rei. A palavra de Deus é muito linda, e ela diz aqui sobre Elias. Gente, eu gosto muito de Elias e Eliseu, eu gosto dessa. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Estou lendo 1 Reis 19. Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai, a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz com você. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Sabe o que significa essa junta de bois? A vida protocolar, a vida cristã comum, a vida cristã de ir lá, dar o dízimo no final do mês, tomar uma ceia, nem saber o que é ceia, de ir para o culto, de fazer as coisas que todos os jovens fazem, de cantar aquelas músicas que às vezes a gente nem lembra. Sabe, uma vez eu passei por experiência, minha esposa vai me denunciar, então eu já vou falar logo, que eu fiquei anos numa igreja, eu cantava muito a música, aí quando a gente mudou para outra igreja, aí um dia estava eu cantando essa música lá na outra igreja, eu cantei e falei: Uau, Cris, que música linda! Deve ser nova, né? Do Fernandinho, né? Aí ela: Não, meu bem, essa música eu cantava lá na outra igreja, a gente passou uns 5 anos cantando. Aí eu falei: Sério? Viu? Protocolo. Nem sabia o que eu estava cantando. Nem gravar a música direito eu gravei. Misericórdia. Mate isso dentro de você. Ame o Senhor de verdade. Ame o Senhor quando você estiver de férias, lá na praia, lá no Nordeste, na água morninha lá. Ame. Busque a palavra de Deus. Não espere ninguém te ligar. E aí, você leu a palavra de Deus hoje, que a gente combinou um versículo por dia? Não, ame o Senhor quando você entrar no mar. Busque a face do Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 4, 7-8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa é a palavra que eu fecho essa live. Eu vou deixar uma interrogação aí na sua cabeça. Só jovens de governo chegam ao seu destino profético, ou seja, eles terminam a corrida da fé. Márcio, e os outros jovens que não chegam ao destino profético, que não terminam a corrida da fé? É uma boa pergunta. Eu vou deixar ela para você, mas eu não vou responder, porque hoje a live foi tensa. Por favor, você que foi abençoado, faça essa live para outra pessoa. Dê o seu ok, compartilhe o nosso trabalho no Instagram. Ah, Márcio, você quer ser conhecido? Pare com isso. Não precisa disso não. Mas eu quero falar a palavra de Deus. Eu sei que tem jovens que querem isso. Tem jovens que querem muito mais que o protocolo. Tem jovens que sonham, que ainda acreditam no discipulado. Nós também acreditamos. Queremos investir na tua vida. Vou colocar um trabalho lá no Instagram sobre essa questão de jovem protocolo. Você que quer crescer, vai lá, responda, aceita o desafio e depois manda no nosso e-mail, marcio.cris24@gmail.com, marcio.cris24@gmail.com. Lá no Instagram você vai ter todos esses dados. Entre no nosso trabalho, entre no nosso canal do YouTube. Queira crescer. Se você quiser crescer, queremos investir em você. Amém? Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Eu estou muito feliz. Domingo, 3 horas, eu aguardo você. Eu vou falar um pouco da minha mãe, um Deus que se revela no luto. Se você conhece alguém que está passando por uma situação de luto ou passou
venha com a gente. O Espírito Santo colocou algo muito lindo no meu coração que eu estou compartilhando todos os domingos às 3 horas. Amém? Tem alguma pergunta aí? Nossa live está terminando. Se tiver alguma pergunta aí, é o momento de fazer. Ficou alguma dúvida? Sal, eu costumo dizer que é tipo um trabalho semanal que muitas vezes eu coloco lá no Instagram. Eu chamo de sal porque é um sal na sua vida, jovem. Jovem tem que estudar a Bíblia. Se depender da gente, a gente coloca a Bíblia lá para ser estudada, moída, mastigada, devorada, desfrutada. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Acompanhe o nosso canal. Nós queremos investir muito na sua vida. É isso. Até a nossa próxima live. Deixa eu dizer aqui, é dia 15 de outubro, nossa próxima live. Amém? Deus te abençoou. Se Deus falou ao teu coração, publica essa live, coloca lá no seu Instagram, marca a gente, dá algum sinal, faz esse material chegar no coração de muitos jovens. A internet nos permite tocar jovens, muitos jovens em muitas regiões, é isso que Deus coloca no nosso coração. Grande abraço, Babi. Você é show. Mora no nosso coração, viu? Tá convidada para vir aqui em casa conhecer a gente, tá bom? Conhecer nossa casa, né? Gente, a Babi é show. Babi também com a gente há um tempo. Um grande abraço. Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau.